conferências sobre liderança, promovidas no âmbito do Centro de Desenvolvimento de Liderança e do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública, CIGEP. Para dar início à sessão, que hoje tem como tema Construção da Confiança nas Equipas, convidamos a Senhora Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Fátima Fonseca. Obrigada, doutora Bel. Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à primeira das 6 conferências sobre liderança que a equipa de inovação do INA promove ao longo dos próximos tempos, desta vez de forma totalmente digital, e há que tirar partido do digital para prosseguirmos com a nossa vida, com a nossa atividade, também com a nossa capacitação. Gostaria de começar por agradecer a vossa participação, agradecer o vosso interesse e agradecer muito particularmente à doutora Helena Silva pela disponibilidade em partilhar connosco, uma vez mais, a sua experiência, a sua visão e trazer para o debate temas que dizem respeito a todas e a todos nós. O tema da liderança, e com isto gostaria de começar, o tema da liderança é um tema que nós elegemos na nossa área governativa como um tema-chave para a modernização do Estado e da administração pública. Fizemos-lo deliberadamente, fizemos-lo com consciência da pertinência deste tema, que porventura os últimos tempos, os últimos meses, este último ano, sublinhou de forma particularmente intensa. Sabemos que a liderança é um pilar forte da capacidade de atuação das nossas organizações na administração pública e é uma capacidade que é relevante em qualquer ocasião, mas de forma muito particular nos momentos em que as organizações desenvolvem processos de transformação profunda, sejam eles em resposta a realidades externas, sejam eles processos liderados, preparados, conduzidos de forma antecipatória. Nunca a liderança foi, de facto, tão relevante e esta discussão de hoje, cujo o tema tem a ver com a construção de confiança nas equipas, é, porventura, um dos temas-chave no contexto que atravessamos. Quais os atributos que um líder de equipa deve reunir para garantir que as suas equipas são produtivas, estão mobilizadas, estão motivadas para corresponder aos desafios que abraçam. Ora, na administração pública isto é particularmente relevante, sempre foi, no momento em que todos os olhos estão postos na capacidade do Estado de conduzir também a sociedade no meio de todos os desafios que enfrentamos, esta capacidade é muito, muito pertinente, muito relevante. Ora, como é que esta equipa, como é que o INA se propõe contribuir não só para a discussão, mas para a capacitação de todas e todos aqueles que tenham responsabilidades de liderança? Em primeiro lugar, considerando que a liderança, mais do que um atributo pessoal, é um processo. E é um processo de interação, é um processo que posiciona relações, que se desenvolve numa teia de relações entre pessoas com responsabilidades diversas, e esse é um aspecto importante de sublinhar. Por outro lado, é de facto um processo de aprendizagem, e é um processo de aprendizagem que é muitas vezes acelerado pelo peso, pelo desafio das circunstâncias. Ora, para dar resposta a circunstâncias novas e difíceis, também temos que adotar modelos de capacitação diferentes. E o Centro de Desenvolvimento de Liderança vem procurar posicionar-se para corresponder a esses desafios, na verdade de forma proativa. O Centro de Desenvolvimento de Liderança foi criado, e muitos terão memória, na legislatura anterior ainda, em 2019, e foi um conceito inovador. Porquê? Porque vem conjugar a capacitação mais tradicional, a formação em sala, com a oferta de um conjunto de mecanismos bastante inovadores que permitem que cada pessoa possa escolher a forma como quer desenvolver as competências de que necessita. Explorá-las, desenvolvê-las, melhorá-las e aplicá-las. E fazendo, por exemplo, através de mentorias,
em que existe transferência de conhecimento entre pessoas com experiências diferentes, também através de laboratórios onde se partilham experiências práticas e também através de conferências como aquela que temos aqui hoje, que para além de permitir uma intervenção por uma especialista, também permite o debate e permite-se analisar temas que poderemos e devemos abordar no futuro. Portanto, não posso deixar de concluir sublinhando a nossa predisposição para fazer diferente, a nossa predisposição para corresponder a necessidades de desenvolvimento que sintam e que devem ser sinalizadas, nomeadamente nestas ocasiões, e, sobretudo, a importância de termos lideranças preparadas, empáticas, com capacidade de ler os sinais dos tempos, de atuar de forma diferente e de corresponder a estes desafios que todos os dias nos têm suscitado muitas intervenções diferenciadas e muita coragem coletiva em abordar todos os temas que as equipas têm que enfrentar, sobretudo quando o ambiente de trabalho mudou, as pessoas estão distantes, as tarefas são diferentes e a forma como as lideranças geriam as suas equipas há um ano atrás está radicalmente alterada nos dias de hoje. Vamos, portanto, olhar para esses desafios, perceber onde podemos melhorar, como poderemos fazê-lo e desafiar também os responsáveis políticos, os membros do governo, a poder desenvolver novas linhas de intervenção que procurem também corresponder às vossas necessidades. Muito obrigada a todas e a todos pela vossa disponibilidade. Espero que tenham uma excelente sessão de trabalho e até breve. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para falar sobre o tema de hoje, construção da confiança nas equipas, temos connosco a doutora Helena Silva, formadora, coach e consultora de recursos humanos. Muito obrigado, doutora Helena Silva, por ter aceito o nosso convite, mais uma vez. Relembramos todos os presentes, a quem agradecemos desde já de estarem connosco, que apenas podem utilizar o chat para colocar as vossas questões e elas serão respondidas no final da apresentação da doutora Helena Silva, a quem passamos desde já a palavra. Só relembrar, por favor, que durante a conferência mantenham os microfones desligados, porque essa será uma forma de garantir a melhor qualidade desta conferência. Doutora Helena Silva, por favor. Muito obrigada, doutora Bel. Queria também agradecer o amável convite para estar aqui hoje convosco, a partilhar sobre um tema tão pertinente quanto este, tal como a senhora Subsecretária de Estado já referiu, e que certamente que vos apaixona também a todos, senão não teríamos a nossa casa cheia. Vamos então falar, um pouquinho a agenda do dia de hoje, alguns pensamentos e algumas afirmações sobre a confiança, do modo geral, alguns fatores de sucesso também, resultados, e estarei naturalmente aberta às vossas questões para o referido debate, como já também comentado. Sobre a confiança, e isto pode-vos parecer verdades lá para Alice, mas que de facto são, é importante relembrá-las. Falamos que a confiança é um pilar essencial nas nossas vidas e, portanto, estamos aqui em contexto profissional, de organizações, da administração pública, mas não encaramos a nossa vida pessoal, familiar, social, com os amigos sem essa confiança. Não encaramos a vida lá em casa sem a confiança no nosso cônjuge, nos nossos parceiros, nos nossos filhos. Logo, também a devemos encarar como o pilar essencial das nossas vidas profissionais. Também se costuma dizer que demora tempo, é difícil e raramente uma relação de confiança nasce de um dia para o outro. No entanto, de um dia para o outro, a mesma relação pode ser destruída ou beliscada, o que significa que temos de estar com uma atitude constante e consistente a criar estas relações, criar e a mantê-las, não é só colocar a semente na terra, mas permitir que ela germine alimentando-a e regando-a, o que é fundamental. Eu diria que é também pertinente pensarmos que a confiança não depende todos de nós, mas também daqueles que nos concedem essa confiança. É um processo mútuo, digamos mais ou menos
Óbvio que, e voltamos à questão da parte familiar, lá em casa, se um dos lados não confiar no outro, não serve apenas que um confie, não é? E, portanto, se calhar aí o casamento, cedo ou tarde, enfim, deixa de funcionar. E, portanto, ela vem dos dois lados. Logo, isto aplica-se na questão, obviamente, profissional também. E diria que isto também é muito importante para nós, para aqueles que são liderados, e dentro de vós eu diria que há líderes, certamente, líderes formais, líderes informais, mas também há aqueles que são liderados e, portanto, também têm um papel muito importante na construção da confiança da própria equipa. O líder tem um papel-chave, naturalmente, mas os liderados têm também um papel muito importante, porque são aqueles que concedem e que também constroem essa mesma confiança. E não deixa de ser menos importante pensar que a confiança começa na autoconfiança e, portanto, confiar nos outros ou pretender que os outros confiem em nós, sem nós mesmos confiarmos em nós próprios, eu diria que é uma casa mal construída e que com um pouquinho mais de vento ou de temporal acaba por não aguentar. Portanto, comecemos também por confiar em nós próprios, se pretendemos confiar nos outros e que os outros confiem em nós. As tais verdades lá para Alice, mas que é bom que nos recordemos delas em todo este processo da confiança. Ora bem, um dos pilares, um dos fatores de sucesso, se quisermos, que eu, enfim, trouxe aqui para partilhar convosco, na construção da confiança nas equipas, tem a ver com o alinhamento com os valores e a cultura corporativa. Tem a ver com liderar com coragem e autenticidade, ou seja, surge um obstáculo, surge um imprevisto, mas o líder tem que ser corajoso e tem que ser autêntico e tem que agir de acordo com esses valores e com essa cultura corporativa. Ao fim e ao cabo, os valores devem ser encarados como se fossem as vértebras da nossa coluna vertebral. E claramente, se eles não estão alinhados, ou se as vértebras não estão alinhadas, e portanto os valores, não vamos conseguir ter uma vida saudável, harmoniosa, feliz. E, portanto, eles têm que realmente estar alinhados e sermos autênticos e refletirmos tudo isso naquilo que fazemos. Pode-vos parecer outra questão muito simples, mas com muita frequência nas organizações com que tenho trabalhado, e refiro todas, e portanto não me refiro só às públicas, muitas outras de caráter privado, em que os valores estão muito bem definidos, a missão, a visão, a nossa cultura, e depois quando pedimos às pessoas que nos falem como é que isso se reflete no seu dia-a-dia, a resposta não sai de imediato. E, portanto, tudo o que fazemos, desde as grandes decisões, desde as pequeninas ações no nosso dia-a-dia, devem, de facto, refletir esse propósito e esse valor e que atuemos de acordo com aquilo que está definido e que faz parte dessa cultura tão importante da organização. E fazer com que os outros também sigam esse caminho. E, portanto, em todos os atos, o líder possa promover e reforçar isso nos seus colaboradores, porque isso claramente aumenta os níveis de compromisso. Se eu, como colaborador de uma organização, vir o meu líder ter uma ação que corresponda realmente ao que a organização preconiza, ao que está escrito como os seus pilares, claramente vou confiar muito mais no líder e na respectiva organização. E, portanto, é uma forma de promover e reforçar esses níveis de compromisso. E há estudos que revelam que quando os valores e a cultura estão muito bem definidos e o líder age de acordo com eles, claramente os colaboradores têm um nível de compromisso, um índice de compromisso muito mais elevado com a sua organização. E, portanto, os estudos também nos dizem isso. E a cultura de confiança está na base de tudo isto. Ao fim e ao cabo, se falarmos nas tais verdades lá para a lista há pouco, que a confiança, digamos, é essa pedra basilar, então eu vou fomentar essa cultura de confiança como parte integrante de uma cultura de valores, viver os valores da organização, agir de acordo com os valores da organização, é meio caminho andado para os colaboradores da equipa e todas as pessoas da organização poderem acreditar
É muito mais credível o que o líder diz quando faz de acordo com o que a organização define como pedras basilares na sua forma de estar. E, portanto, estou a aumentar a credibilidade, logo estou a aumentar a confiança. E, portanto, isto digamos que são algumas afirmações, alguns pensamentos sobre este alinhamento tão essencial neste tema. E não posso deixar de destacar outro fator de sucesso, que é a integridade. Há organizações, eu diria que algumas das vossas, que também têm a questão da integridade como um dos valores, há outros que não a têm, naturalmente, mas eu diria que a integridade faz parte, ou deverá fazer parte da nossa natureza, da natureza humana. E a integridade não há meio termo, ou se é íntegro ou não se é íntegro. E, portanto, agir como tal e ponderar a questão da integridade em todas as nossas ações é essencial. Por vezes aparece um obstáculo, enfim, estamos no nosso caminho para concretizar os objetivos e há ali um atalho ou um outro caminho que nos parece realmente muito melhor, porque é mais rápido, consome menos recursos, quer sejam recursos financeiros, existe menos recursos humanos e, portanto, menos pessoas, e há a tentação de, quer queiramos, quer não, tomar esse caminho, muitíssimas das vezes. Atenção, ponderar se estamos a ser íntegros, ponderar se estamos a beneficiar algo ou alguém para que alcancemos os resultados mais rápidos, porque basta, enfim, naquilo que eu acredito e que penso que todos devemos agir assim, basta um pouquinho de benefício para alguém em particular ou para algo em particular para beliscar esta integridade e, portanto, dizer não a esse caminho. E ser consistente e ser congruente. O que é que isto quer dizer? Bom, isto quer dizer que não é fazer hoje e fazer amanhã e está feito, é fazer parte da nossa vida, fazer parte dos nossos comportamentos e agir com congruência. E agir, não só dizer, mas fazer, e portanto fazer aquilo em que acreditamos e que está realmente alinhado com, mais uma vez, o líder como papel-chave, mas todos os outros colaboradores também. E não esquecer que o líder de uma equipa também é liderado por outro profissional, por outro líder. E, portanto, estamos a falar de elos da cadeia que devem estar alinhados desta forma. Estar disposto a ir mais além, a tal milha extra, digamos, não nos bastarmos por aquilo que está escrito. Ok, eu fiz o que está escrito, eu atingi os objetivos que estão escritos, mas se eu der mais do que isso, estou a dar um exemplo muito importante aos outros. Estou a dar o exemplo de que é possível fazer mais, é possível continuar nessa senda e liderar pelo exemplo é realmente um dos aspectos muito importantes para realmente o líder gerar essa confiança e ter um papel fundamental na manutenção desta integridade. E o caminho o planeamento até pode mudar. E nos tempos que correm, e este ano foi profícuo, e está a ser, ainda não terminou, em mudanças, e o que era hoje verdade, amanhã, enfim, terá que ser revisto, aí não se passa nada. O que é importante é comunicar também, como já vamos ver, essas mudanças, e se temos que fazer alterações ao caminho, explicar porque é que temos que as fazer, mas quando atuamos e quando lideramos, fazemos de acordo com o que está planeado e com o que está direcionado, e aí somos mais credíveis e, portanto, mais fácil de confiarem de facto em nós. E ainda na integridade é essencial a questão daquilo com que nos comprometemos. E, portanto, atenção, por muito que eu veja que outra pessoa, outro colaborador da minha equipa, o meu par, está realmente a pedir ou a solicitar algo importante, eu devo avaliar e ajuizar se tenho autonomia, recursos, competências para cumprir aquela promessa. Porque se de facto se não a tenho, o meu conselho é que não façam essa promessa, porque têm que honrar de corpo e alma esse vosso compromisso. Podem inclusive ir tentar saber e tentar ver se é possível, mas honrem, digamos, as vossas promessas e os vossos compromissos, e só assim podemos ganhar
a confiança dos outros. Reconhecer os erros, um tema tão pertinente e de tanto peso, eu diria que boa parte de nós, enfim, não gosta de falhar, não gosta de errar, não gosta de faltar mas por outro lado também dizemos, enfim, no nosso português corrente, de que errar é humano. Então, vamos reconhecer que erramos, podemos tentar não fazê-lo naturalmente, não vamos agir para tal, mas se o fizermos, vamos reconhecer, vamos assumir, vamos pedir desculpas. E isto é uma fortaleza do líder ou de quem o faz, e portanto todos devemos ter isto em mente. Não é uma fraqueza, é uma fortaleza, e isso é algo que é importante para que possamos também ser mais credíveis. Alguém da equipa observa que, ok, ele falhou, é humano, não é? E portanto, mas assumiu o seu erro, pede desculpa e retorna, digamos, corrige e retorna ao caminho. Isto é fundamental e, portanto, não vale a pena tirar para baixo do tapete, permitam uma expressão, vamos realmente enfrentar e resolver essa questão. E continuando aqui na questão dos erros, o líder deve assumir os erros, a responsabilidade pelos erros da sua equipa, mas, no entanto, passar os créditos de sucesso da equipa aos outros. Há um autor, Jim Collins, no seu livro Good to Great, que eu não sei se alguns de vós conhecem, mas que aconselho, que fala neste como comportamento janela e espelho. Comportamento janela e espelho, o espelho é quando o líder espelha os erros da sua equipa, portanto, os erros da sua equipa são os meus erros enquanto líder, e janela é quando o líder abre a janela ao mundo para mostrar os sucessos da sua equipa. E, portanto, o meu departamento, o meu serviço, a minha direção teve um sucesso, a minha equipa teve um sucesso. E isto tem um impacto brutal na credibilidade que nós geramos na equipa e na confiança que nós conseguimos construir nela. Outro fator de sucesso, que é o acreditar no potencial das pessoas. E é verdade, acreditem, por muito que às vezes possamos olhar o líder às vezes para a sua equipa e achar que lhe faltam algumas borboletas lindas e maravilhosas e que têm mais larvas do que borboletas, a maior parte das vezes as borboletas estão lá. E, portanto, o líder tem que acreditar que dentro daquela larva existe uma borboleta com potencial imenso e que deve explorar. E que deve explorar para bem da organização, para bem da sua liderança e para bem desse elemento da sua equipa. E isso pode ser feito de várias maneiras, como, por exemplo, dar empowerment, e aqui permitam o inglesismo, poderia dizer empoderar, mas eu creio que, enfim, o dar empowerment tem realmente um poder diferente através da delegação. E há líderes que delegam melhor que outros, é verdade. Mais uma vez, os líderes são pessoas. A delegação também é um tema muito pertinente e o meu conselho é que cabe ao líder olhar para si próprio, olhar para dentro de si e perceber que entraves tem a delegação, porque o motivo que uma delegação nem sempre é bem conseguida é diferente de pessoa para pessoa. Mas não deixem de o fazer, não deixem de delegar responsabilidades para além de tarefas. Todos nós gostamos de saber porque é que estamos a fazer as coisas. E mais uma vez, como também já partilhei, o líder também faz parte de uma equipa e é liderado. E, portanto, gostamos de saber porque é que estamos a fazer as coisas, gostamos que acreditem em nós, que confiem em nós e que reforcem, digamos, a nossa autoconfiança, que é, como vos disse, um início da confiança. E, portanto, delegar também essa responsabilidade é essencial. Desafiar, a senhora secretária de Estado há pouco falou nos desafios que enfrentamos com a questão da liderança e, portanto, desafiar os outros, dar-lhes iniciativa, dar-lhes autonomia. Se me desafiarem, se me entregarem algo do qual eu sou responsável e que eu tenho que ir buscar informação, que eu tenho que sair fora da minha zona de conforto, e se os outros estão a acreditar no meu potencial, é claramente que eu sinto que também tenho potencial, que eu sinto que também sou a tal borboleta maravilhosa, que sou capaz de fazer acontecer as coisas e sair da minha zona de conforto.
e também a promoção da orientação para os objetivos e para os resultados. Onde é que queremos chegar? Não só porque é que estou a fazer isto, mas de facto, onde é que a nossa equipa tem que chegar? O que é que temos que concretizar? Que resultados é que temos que alcançar? O que é que esperam de nós? Porque se eu souber e se a equipa o souber, claramente que está, mais uma vez, com mais confiança para ser autónoma, para dar o tal passo fora da zona de conforto, para acreditar no seu potencial e para agir com muito mais confiança. E as metas, porque é que estamos a fazer isto? É claro que as grandes metas são definidas pela própria organização no seu todo, as metas globais, onde é que queremos chegar, e portanto são entregues a um líder de uma equipa, algumas definidas por ele, outras são-lhes entregues. Mas se é a minha equipa que vai desenvolver aquele trabalho, que vai assumir aquelas responsabilidades e que vai trabalhar orientado para concretizar aqueles objetivos, talvez seja importante eu discutir as submetas com a minha equipa, e portanto com a minha equipa, friso, e não para a equipa, e portanto deixar que as pessoas que no dia-a-dia, como se costuma dizer, que colocam as mãos na massa, que elas também sejam parte integrante na definição dessas submetas que depois vão levar à grande meta do trabalho que vai ser entregue. Eu acreditar no potencial tem mais que se lhe diga. Também se falou há pouco, a senhora Secretária de Estado, da transmissão do conhecimento. Falou de algumas ferramentas, como a mentoria, e entre outras. Ora bem, é papel do líder incentivar e facilitar esta transmissão do conhecimento. E isto pode ser feito com programas específicos, tais programas de mentoria, os tais laboratórios que foram falados, esta conferência, mas no próprio dia-a-dia. No próprio dia-a-dia, proporcionar a transmissão deste conhecimento. O conhecimento não é só de uma pessoa, não deve ser visto como uma forma de poder, e se nós dizemos isso, então vamos também colocá-lo em prática. A partilha deste conhecimento potencia o sucesso de uma equipa, a equipa está preparada para eventuais obstáculos, sejam eles, por exemplo, a ausência de um colaborador temporário ou até definitivo, porque, enfim, aquela pessoa saiu e não está prevista a sua substituição, e potencia outra coisa muito, muito importante para a organização e para a confiança na organização, que é a possibilidade de aquele colaborador no qual a própria organização já investiu, no qual o próprio líder já investiu, aquele colaborador continuar a crescer e desenvolver-se dentro da organização e não fora dela. E se o colaborador está desmotivado, se o colaborador não se sente bem reconhecido nessa organização, as probabilidades de ele poder procurar o seu caminho noutro lugar são maiores. E, portanto, nós queremos que essa borboleta fique connosco, e incentivar esta transmissão do conhecimento é muito importante. Voltamos ao erro, só que aqui de uma forma diferente, que é como forma de aprendizagem. E sabemos que devemos aprender com eles, devemos aprender quando falhamos. Não resisto a partilhar convosco algumas palavras de Michael Jordan, um grande jogador de basquete da NBA, que ele dizia precisamente isso, que se ele não tivesse falhado as vezes que falhou, não teria tido os sucessos que teve. E realmente percebermos que a nossa aprendizagem passa por aceitar esse erro e aprender com ele, e que o erro é uma forma de aprendizagem, é, digamos, também uma forma de percebermos e de aceitarmos o nosso potencial. É claro que está que não convém fazer o mesmo erro muitas vezes. A diferença é que se nós tivermos esta postura em aprender com o erro, acreditem que não vamos repetir o erro muitas vezes, porque vamos transformar, digamos, aquele acontecimento e aquele momento menos bem sucedido na tal aprendizagem tão importante. Orientar-nos para a solução e não para o problema. Muitas vezes ficamos apegados a tenho o problema, e quanto mais apegados estamos a tenho o problema, menos vemos a luz da solução e menos força temos da confiança para encontrar essa solução. Portanto, o líder direcionar as suas pessoas para a solução de uma situação,
que, enfim, foi um problema ou que não foi conseguida como nós gostaríamos, também é um ponto importante e faz, digamos, cada um acreditar nesse seu potencial. Líder aceitar os pontos fortes dos seus colaboradores. E se de facto o líder tem confiança nos seus próprios pontos fortes, não tem que ter receio em aceitar os pontos fortes dos seus colaboradores. Não é por isso que parece vulnerável. Todos temos fraquezas e outros pontos menos, fortalezas, perdão, e outros pontos menos fortes. Não há super-homens, o próprio super-homem tinha um ponto fraco e, portanto, todos nós os temos. E, portanto, se eu estou consciente dos meus pontos fortes, devo aceitar também os pontos fortes dos meus colaboradores, porque só assim é que a equipa de facto pode crescer, pode ser forte e podemos confiar em todos nós. E termino esta questão do acreditar no potencial das pessoas com este tema de liderar pela credibilidade e pela relação e não pela própria hierarquia. E já o próprio Peter Drucker dizia que liderar exclusivamente, atenção, exclusivamente pelo poder da hierarquia não traz confiança às equipas, antes pelo contrário, as equipas retraem-se, as pessoas retraem-se, normalmente ficam mais avessas, digamos, a esse tipo de poder e não traz resultados sustentados. Mas se eu liderar pela credibilidade, se eu persuadir e levar os outros a acreditarem pela credibilidade, pelo aquilo que sabemos e pelo poder relacional, que é aquilo que somos, claramente eu ganho muito mais os outros, entre aspas, na senda dos meus objetivos, dos objetivos da organização, e eles estão muito mais confiantes e acreditam muito mais que eles próprios têm o potencial para serem capazes. E partilho agora convosco um outro fator de sucesso da comunicação e da empatia. Enfim, empatia também foi uma palavra falada na introdução da doutora Fátima Fonseca. E na comunicação, o líder comunicar a sua autenticidade. Já falámos do ser autêntico e, portanto, mostrar o verdadeiro eu com todos os seus pontos bons, menos bons, mas realmente ser autêntico. Comunicar as coisas com transparência, de forma aberta, transparente. Claro está, e todos sabemos, que há temas na organização que são confidenciais em determinados níveis da mesma. E, portanto, a integridade, já falada, faz-nos respeitar essa confidencialidade. Mas tudo aquilo que podemos comunicar, devemos comunicá-lo de forma aberta. Dificilmente uma pessoa acredita num líder que fala por meias palavras, que diz uma coisa mas não diz a outra, que não é transparente e aberto. E, portanto, este é, digamos, um ponto também a ter em conta na comunicação. Bem como outro, ainda na abertura, mas a abertura à diferença, às opiniões diferentes, àqueles que pensam de forma diferente de nós, ao diálogo. É fácil acreditar que se todos pensarmos da mesma maneira, enfim, seria uma maravilha porque estamos todos, não preciso de convencer ninguém, estamos todos alinhados. Eu acredito no contrário, eu acredito que por muito que pareça mais fácil trabalhar com pessoas que pensam iguais a nós próprios, não é tão enriquecedor, não vamos tão longe como podemos ir se das diferentes opiniões, das diferentes ideias, nós possamos complementar-nos e daí nascer sinergias que nos vão realmente levar mais longe. E portanto, a promover esse diálogo sempre com respeito mútuo e não com juízos de valor. Ainda no tema da comunicação e da empatia, este equilíbrio entre ser otimista e realista, e não excessivamente uma coisa e ou outra. Partilho convosco também, do mesmo livro, Good to Great, Jim Collins, um personagem a que ele se refere, que foi o almirante Jim Stockdale, foi um prisioneiro da guerra do Vietnã, que, enfim, esteve preso durante alguns anos, mas claramente otimista e desde sempre tinha na sua cabeça que eu vou ser libertado, e acabou por o ser. Mas também muito realista de que não é este ano, não é este Natal, eu vou ser libertado, mas não será já amanhã.
E realmente passou um Natal e não foi, passou outro e não foi, mas acabou por o ser. E digamos que conseguir o equilíbrio, sem excessos, porque os excessos de otimismo ou os excessos de realismo, ao invés de terem resultados positivos, tornam-se negativos, ficou conhecido como o paradoxo de Stockdale, que também vos aconselho a pesquisar sobre ele. E é, digamos, também um tema muito interessante para o líder conseguir comunicar com o equilíbrio com as suas equipas na senda da confiança. A empatia, ou a capacidade de nos colocarmos ao lado do outro, na pele do outro, de não apenas ouvir, mas escutar. É a mesma coisa do que não apenas olhar, mas ver. E a escuta ativa é para além do que estamos a ouvir. Eu diria que a escuta ativa é ouvirmos com os 5 sentidos e não apenas o sentido da audição. E isto é muito importante para estarmos atentos também aos problemas, às inquietudes e às preocupações das nossas pessoas, das pessoas das nossas equipas. E porque é que naquele dia as coisas não estão a correr tão bem, porque aquela pessoa está preocupada, enfim, pode ser um tema profissional, pode ser um tema não profissional, mas cabe ao líder conseguir equilibrar estes dois lados, sem nunca perder a orientação aos resultados e sem fazer com que as suas pessoas também não o percam, mas conseguir equilibrar isto com as preocupações que cada um tem em cada dia do nosso trabalho. E claro está, estimular a cooperação e resolver os conflitos. Um conflito entre 2 elementos da minha equipa é um conflito que eu, enquanto líder, sou responsável e devo ter que intervir para resolver. E isto é um tema, a gestão de conflitos, que também impacta muito na liderança, mas que claramente uma boa atuação do líder permite fortalecer a confiança no mesmo. Perdão. Passaria para uma cultura de feedback. E não me refiro ao feedback, tradicionalmente é mais utilizar esta palavra quando falamos de avaliação de desempenho, que acontece uma vez no ano, em alguns casos 2, quando há revisões semestrais, mas eu estou a falar de um feedback que deve fazer parte do dia-a-dia das nossas organizações. E por isso é que falamos na cultura de feedback. E um feedback que se quer construtivo e com foco no futuro. Quando estamos a dar feedback, não estamos a fazer um reparo, uma crítica à pessoa. Estamos a falar de um comportamento, de uma situação que aconteceu, mas também não vale a pena estar sempre a olhar para o passado. Aconteceu, certo? Vamos analisá-la, vamos olhar para ela em conjunto e vamos focar-nos no futuro. E sempre é importante estas conversas de feedback, haver um plano de ação em que o líder se dispõe a recursos que possa colocar ao serviço do seu colaborador para que ele possa implementar esse plano de ação no futuro. E se falamos em dar feedback, também falamos em pedir, sim, porque se eu sinto, seja eu líder ou colaborador dessa equipa, que preciso de um feedback, pelo motivo que seja, por que estar à espera? Porque não ir pedir genuinamente, não só à espera do elogio, porque até sei que fiz uma coisa bem feita e o meu líder é mais apologista do no news, good news, mas vamos solicitar o elogio, vamos solicitar um feedback, também para nos desenvolvermos, também para crescermos. E quando o recebermos genuinamente, com genuíno interesse, porque ao fim e ao cabo é algo muito importante para o nosso autodesenvolvimento e para melhorarmos a nossa performance, o receber esse mesmo feedback. E podemos, enquanto líderes, e devemos, enquanto líderes, dar esse exemplo. Um líder chegar ao pé de um par, de um elemento da sua equipa e de um liderado seu e partilhar um desafio. Eu gostaria de desenvolver esta competência, eu gostaria de melhorar naquele ponto, que opinião me podes dar, que sugestões me podem dar para que eu a possa desenvolver. Isto é muito impactante. Eu devo dizer que esta pequena descrição que eu fiz agora chama-se feed forward, e que se analisarmos a palavra, o feedback, back é olhar para o passado e o forward é olhar para o futuro. E nós queremos olhar para o futuro.
E, portanto, praticarmos o feed forward e chegarmos ao pé de colegas, de líderes, liderados e pedirmos sugestões de desenvolvimento é muito, muito impactante nos outros e em nós. E não esquecer de agradecer. Sim, agradecer, porque o feedback é um presente. E vejam-no como presente. É um presente maravilhoso, não o compramos nas lojas, mas precisamente por isso é uma opinião dos outros, é uma sugestão dos outros para o meu autoconhecimento, para o meu autodesenvolvimento, para eu crescer enquanto ser humano. E eu diria que isso é um presente maravilhoso. E, portanto, habituar-nos a pedi-lo, habituar-nos a ver esta feedback ou feed-forward como uma ferramenta de autodesenvolvimento e crescimento, e ter isto na nossa cultura é realmente um pilar, na minha opinião, muito importante nas equipas, nas lideranças e na confiança entre os mesmos. E celebrar, eu aqui dou destaque a esta celebração, porque alguns de nós, ok, celebrar o quê? Eu fiz aquilo que me dizia respeito, fazia parte dos meus objetivos, das minhas responsabilidades, pois é, mas foi um sucesso, e os sucessos celebram-se, e celebram-se coletivamente. O sucesso de uma pessoa numa organização não é de uma pessoa apenas, é de uma equipa. A organização não se faz com um único elemento. Então, o sucesso é de todos e a celebração deve ser coletiva. E, portanto, habituarmos a celebrar e em pequenas coisas. Esta celebração pode-se fazer em pequenas coisas, não é só, enfim, aquele dia anual que foi definido especificamente para festejarmos. Quando há sucessos, quando há pequenas metas superadas, o líder com a sua equipa fazer uma pequena celebração, congratular a sua equipa e fazer um pequeno festejo, com coisas muito simples no dia-a-dia. É preciso ter imaginação e criatividade, mas consegue-se realmente maravilhas. O outro ponto da nossa agenda que falava nos resultados. Alguns deles já fui dizendo ao longo das minhas partilhas, mas eu acrescentaria que realmente com confiança nas equipas nós conseguimos um sentimento de pertença e um compromisso muito mais efetivo, muito mais duradouro, e conseguimos que cada um sinta que está a trabalhar em prol de um bem comum. Ou seja, eu não venho aqui só porque tenho que vir, porque tenho que cumprir com algumas obrigações, eu venho aqui e sinto-me bem, e sinto-me que pertenço a um grupo, a uma equipa e que pertence a algo que está a contribuir para um bem comum. E ter, de facto, equipas e não apenas grupos de pessoas e grupos de trabalho. Se nós sabemos que equipas são diferentes de grupos, equipas devem ser a soma das partes e devem contar com estas sinergias. E, de facto, conseguimos construir equipas a partir de grupos com a confiança. O próprio desenvolvimento e empowerment dos colaboradores, como já referi, e potenciar que eles cresçam dentro da organização e continuem a contribuir para a organização e a organização para o seu crescimento. Maior autoestima, maior autoconfiança, maior automotivação de todos. Sim, porque também acredito que a motivação começa com a automotivação. Esse seria um outro tema de outra palestra, provavelmente, mas claramente ficamos mais automotivados com mais autoconfiança. Os resultados são melhores, a qualidade do serviço, do produto, enfim, daquilo que vamos entregar, permita uma expressão, é melhor, e a satisfação do cliente, porque todos temos clientes, se não for externo, é interno. Aqueles que não têm clientes externos têm nos seus colegas, têm numa equipa de outro departamento ou de outra divisão um cliente interno. E também, embora não no sentido ascendente, mas no sentido descendente, o que é bom, há uma redução de índices de rotatividade e, portanto, o rodar de pessoas, a saída de pessoas claramente diminui o absentismo, e há estudos que provam isso, diminui também o presencialismo, e provavelmente alguns de vós, ou muitos de vós já assistiram a isso, quando nós fisicamente estamos no nosso local de trabalho, mas de facto nós estamos lá. Não estamos focados, não estamos a pensar no que estamos a fazer e, portanto, só estamos lá pela nossa presença física.
e claramente também reduz índice de burnout. Tão falado agora, nos dias de hoje, burnout já existia, neste momento está na mesa das conversas e a mesa das decisões das organizações, e a confiança aumenta o nosso bem-estar e por isso reduz, digamos, o burnout. Antes de estar disponível com muito gosto para as vossas questões, eu gostaria aqui de partilhar convosco um vídeo. Eu acho que ainda tenho tempo, certo? Tem tempo de 2 minutos, não é? Então, se me permitem, vou compartilhar. I'd like to share a powerful insight I've learned while teaching the speed of trust to tens of thousands of leaders in over 40 countries. As a leader, your ability to create trust is the single most critical leadership competency needed in today's workplace. Now that's a bold statement. There are a lot of skills you need as a leader, but the most critical by far is the ability to create and sustain trust. Why is that? Think of water for a moment. Water is the vital substance that sustains all life on this planet. When it's there, everything flourishes and grows. When it's not there, everything withers and dies. Without water, there is no life. The same is true for trust. When there is no trust, relationships decay, projects fail, customers go to competitors, initiatives underperform, and work grinds to a crawl. But contrary to what most people believe, trust is not some soft, elusive quality that you either have or you don't. Rather, trust is a pragmatic, hard-edged, economic, measurable, and actionable asset that you can create. In fact, creating trust is something you can get good at, and far faster than you might have thought possible. In my experience, many teams are overmanaged and underled. If you want to learn the defining skill that can transform you from a manager to a leader, then learn trust. It's trust that turns a group of people into a team. It's trust that turns a vendor into a true partner. It's trust that creates a strong brand with loyal customers. Like a ripple in a pond, trust begins with you. It spreads out to impact your relationships, your team, and even your entire organization. As you intentionally grow trust, the stronger your culture, the better your performance, and the more enduring your results. Trust truly is the one thing that changes everything. Bom, espero que tenham gostado. Estou agora mais do que disponível para as vossas questões. Crescemos desde criança, aprendendo com a sociedade. Peço desculpa. Emoção não é bom. Peço Baixa não desculpa. chora. Uma menina tão bonita assim, chorando desse jeito. Tem medo de piscina? Vou te empurrar que passa. E pronto, já está. Muito bem, doutora Helena Silva, muito obrigado pela excelente apresentação. Nós tínhamos definido para esta conferência um limite de 300 participantes que se mantiveram em permanência durante toda a sua conferência. Ela foi profunda, densa, utilizou diferentes metáforas para ilustrar diferentes situações, apontou pistas muito concretas para colocar a liderança em exercício no sentido de conquistar a confiança e obter resultados, e terminou de uma forma inspiradora. Nós temos agora, sensivelmente até às 16 horas, ainda de tempo para que todos os participantes possam utilizar o chat para colocarem perguntas, e que a doutora Helena terá a gentileza de partilhar e refletir connosco o seu conhecimento nesta matéria. Permita-me que faça já uma proposta aos participantes e depois de seguida que lhe faça uma pergunta. Uma proposta no sentido que este vídeo está a ser gravado e vai ser disponibilizado
através do canal de YouTube do INA, e é uma sugestão de se rever várias vezes, porque, como a senhora Secretária de Estado dizia na sua intervenção, liderança é um processo. Muitas vezes pensamos que é algo de predisposição, ou biológico, ou genético, ou somos assim porque somos assim, é a nossa natureza. Mas a verdade é que todo o trabalho que temos vindo a fazer, também no INA, tem sido no sentido de criar condições para promover o desenvolvimento de competências e aprender-se e melhorar-se neste caminho, que é um caminho de vida de ser e exercer liderança. E, portanto, muito daquilo que diz pode-se converter quase num roteiro, num conjunto de itens nos quais eu me avalio como é que eu estou e como eu posso, inclusive, fazer um plano de desenvolvimento nessas vertentes. Perguntava-lhe muito diretamente, liderança para suscitar confiança. Utilizamos o mesmo modelo com todas as pessoas e todas as equipas com que nos vamos cruzando ao longo da vida? Eu diria que não. Enfim, uma resposta muito, na primeira parte da resposta, de uma forma muito direta e muito objetiva. O líder, enfim, cada líder terá um estilo que será mais forte em si, e cada organização pode, de alguma forma, privilegiar um estilo de liderança de acordo com a sua cultura, os seus valores, os seus alinhamentos. Mas, claramente, o líder deve adaptar, digamos, esse seu estilo de acordo com os momentos, de acordo com a organização de Estado, naturalmente, de acordo com os momentos e de acordo com as pessoas que tem consigo, porque estilos diferentes de pessoas requerem, digamos, um ajuste nas particularidades de liderança desse líder. Há pedras basilares, e de alguma forma a partilha que fiz agora convosco eu considero que são algumas dessas pedras basilares, porque por um lado há estilos de liderança que eu acredito que já não resultam mesmo nos nossos dias, e se queremos uma liderança sustentada, uma liderança de serviço, uma liderança realmente apoiada nestes princípios, mas, e voltando a ser objetiva com a resposta à sua questão, eu diria que o líder deve adaptar, de acordo com o seu estilo, deve adaptar algumas partes e alguns comportamentos da sua liderança, de acordo com o contexto, de acordo com os momentos, de acordo com as pessoas que tem consigo. Muito bem. Criar, desenvolver e manter confiança com pessoas e com equipas. Recuperar essa confiança exige ações diferentes das de criar e desenvolver? Ora bem, há quem acredite que, ou há quem diga, que depois de perder a confiança dificilmente volta a confiar. É uma expressão muito, enfim, muito do nosso dia-a-dia. Eu diria que os princípios base poderão ser os mesmos e, portanto, aquilo que teve por base na criação, na construção, da manutenção dessa confiança, aos tais pilares que poderão ser os mesmos, mas claramente um líder deve fazer o exercício de analisar o que é que se passou para levar à perda dessa confiança e, em particular, trabalhar essas situações e, portanto, o que é que fiz, o que é que aconteceu, o que é que foi feito para realmente se quebrar aquele elo da confiança e, para além de manter os outros pilares que são base, trabalhar em particular esse elo. Liderança pode ser partilhada? E se sim, de que modo é que também pode contribuir para a confiança? Liderança, sim, pode ser partilhada, é claro que depende das situações, mas pode ser partilhada. E contribuir para a confiança no sentido de que se há líderes que partilham essa situação de liderança, claramente se dizemos que o líder tem um papel-chave determinante, não sendo o único, na construção das confianças, a liderança é partilhada, pois se não houver confiança nessa partilha de liderança, nós estamos a dar esse exemplo, portanto a confiança então aí tem que vir da liderança partilhada, claramente. Uma pergunta muito interessante da nossa plateia, que coloca a seguinte questão: como celebrar coletivamente sucessos quando cumprir, como alcançar, já é uma obrigação?
pois a questão que muitas vezes nos leva a não celebrar é precisamente por acharmos que é uma obrigação. E ok, estamos ali para isso, como se costuma dizer, é a nossa obrigação fazer o nosso trabalho de uma forma correta, responsável, alcançar objetivos e produzir resultados, claramente. Agora, se eu fizer de corpo e alma, se eu fizer em prol do tal bem comum, se eu fizer dando a tal milha extra, se eu me envolver, se eu partilhar o conhecimento, enfim, alguns dos pontos que foram agora conversados, eu diria que é mais do que só obrigação. E, portanto, é uma celebração. Conseguimos os resultados, conseguimos, para além dos resultados estabelecidos, até ir mais longe, e, portanto, eu acho que sim. Nós damos parabéns quando alguém, agora vamos sair do contexto profissional, quando um familiar, quando um amigo tem um sucesso, faz alguma coisa que, enfim, merece destaque, mesmo que ele diga, eu fiz porque tinha que fazer. Mas nós damos os parabéns e vamos festejar, porque não fazê-lo no trabalho, com os colegas? É uma obrigação, mas merece um festejo, claramente, pela forma como a fazemos. Nós estamos a chegar ao termo do período que tínhamos estabelecido para esta conferência. O rol de perguntas está a volumar. Doutora Helena Silva, provavelmente teremos que a convidar para outro momento, outro fórum, com uma apresentação e com uma partilha excelente. Recomendamos muito que vejam o vídeo. Tem pistas muito concretas, oferece um roteiro para o desempenho de papéis de liderança e que podem, efetivamente, ter orientadores. Apenas solicitar-lhe, em terminar do nosso tempo, que reviva as indicações que deu dos livros. Retivemos que é de Jim Collins, um excelente. Good to Great, sim. Exatamente. Jim Collins, Good to Great. O livro foi esse que referi por várias vezes, falei também no paradoxo, que está no livro, mas se pesquisarem livremente na net chegam lá, que é o paradoxo de Stockdale, portanto, que é a tal personagem do livro, não é? Mas eu creio que se pesquisarem livremente também encontram. Depois falei livremente do Peter Druck, não de um livro em particular, e falei também do Michael Jordan, que tem muitos vídeos motivacionais e que ele fala muito da questão motivacional e desta questão de não há sucessos sem aprendermos com insucessos e, portanto, para detalhar esse tema também é uma personagem fora do corporate e da parte organizacional que também pode ser interessante conhecer. Livros, Jim Collins, Good to Great, que eu aconselho. Eu creio que há tradução em português, para quem não quiser ir ao original, eu creio que há tradução em português. Doutora Helena Silva, mais uma vez muito obrigado. Obrigada eu. Pela sua intervenção, pelos exemplos, pela inspiração que nos transmitiu. Lembrar a todos os participantes que se mantiveram continuamente connosco, agradecer-lhes também, obviamente. Antes de encerrarmos, dizer-vos que a gravação desta sessão, como falámos inicialmente, vai ser disponibilizada no canal do YouTube da Inovação AP. A próxima conferência realiza-se já amanhã, dia 17, à mesma hora, portanto às 15, e tem como tema Competências Emergentes na Liderança. Será apresentado por Cristina Jacinto, vogal da Comissão Diretiva da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Capital Humano, POCH, e as inscrições podem ser feitas no site do INA, em ina.pt. Agradecemos-lhe, doutora Helena Silva, o excelente momento que nos proporcionou. Agradecemos a todos que estiveram presentes connosco e aguardamos ver-vos dentro em breve com mais iniciativas que estamos a desenvolver neste âmbito. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Fiquem seguros e em saúde. Foi um prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.